Então bora lá? Você é servidor efetivo do Estado de Minas Gerais, vinculada à Secretaria de Educação? Então já presta muita atenção nesse vídeo, porque você pode estar perdendo dinheiro mês a mês por não ter suas promoções, progressões e adverb publicados de forma correta, dentro dos prazos corretos. E eu já vou te falar que nesse momento a gente não vai discutir aquelas promoções ou progressões que você poderia ter direito, mas não foram reconhecidas pelo Estado. Vamos trabalhar e mostrar para você que mesmo quando o Estado reconhece o seu direito, a publicação pode acontecer com muito atraso, o que te traz prejuízos altíssimos. Vou te mostrar na prática como fazer essa conferência no seu histórico funcional. E porque, mesmo parecendo que os valores são mínimos mês a mês, no final você pode ter um valor alto a ser restituído que nunca vai ser pago pelo Estado de forma administrativa. Então, já vamos aqui para esse histórico funcional de uma cliente, onde eu já fiz todos os cálculos, a gente já entrou com o processo e já estamos na fase de cumprimento de sentença, onde que existe só a discussão do valor correto a ser pago. Então, a justiça reconhece o seu direito e determina que o Estado pague. Então, bora lá. Pessoal, como vocês já podem ver nesse histórico funcional aqui, a, a minha cliente, ela é uma ATB, trabalha na secretaria e ela é efetiva há um bom tempo. Ela trabalha desde 97. Até por isso, vocês vão ver que o valor dela é considerável aqui. É, não é todo mundo que vai acontecer dessa forma. Todo mundo que foi efetivo ali a partir de 2015, 90% dos históricos funcionais que a gente pega, que a pessoa tem direito ao recebimento, porém pouca gente sabe disso de fato. Então vamos lá, só para vocês terem uma ideia, a gente costuma analisar aqui os últimos 5 anos, porque a dentro da justiça, a partir dos últimos 5 anos ali já está prescrito, então nem compensa a gente ficar fazendo todo o esforço. Mas eu vou mostrar para vocês que, a partir do momento que houve aquela modificação por causa do subsídio lá, já inicia-se os erros dentro do histórico funcional para quem tem período mais anterior. Vamos lá, deixa eu só achar aqui, ó. Como vocês podem ver, lá em 2015, quando houve aquela mudança do subsídio, eh, a gente consegue ver que a promoção dessa cliente aqui, que já deveria ter acontecido lá em 29/11, e isso lembrando que a gente não está nem analisando se isso aqui está correto, tá? A gente está fazendo só baseado no que o Estado fez. O direito à publicação do nível 4 dela aqui, ele deveria ter ocorrido em 29/11/2015. Então, em 12 de 2015, ela já deveria ter recebido o primeiro salário corrigido para esse grau e nível dela aqui. Acontece que essa publicação foi realizada só em setembro de 2016. Durante todo esse período aqui, mais de 10 meses, essa cliente ficou sem receber o seu valor correto. Então, é isso que a gente busca para a verificação dentro do seu histórico funcional. Aí a gente continua. Esse período dela aqui, vocês vão ver no cálculo que eu faço depois, que não ele não entra porque a gente entrou com o processo, se eu não me engano, em 2025, então ele já não teria como pedir. Então, para vocês terem uma ideia de quanto que é o prejuízo e como o Estado vem enriquecendo em cima, economizando realmente em cima do servidor, mesmo os servidores efetivos. A outra situação aqui é aquela progressão, onde cada 2 anos o servidor que cumpriu os requisitos ali da quantidade de dias realmente trabalhado durante o mês, conseguiu a sua avaliação de desempenho de forma correta, teria direito, que onde ela saiu do grau G para o H, que deveria ter ocorrido em janeiro de 2016. Olha a diferença disso aqui. Em janeiro de 2016 e foi acontecer só em março de 2019, anos depois. Apesar da mudança de grau trazer um valor um pouco menor do que a mudança aqui de promoção, do que a promoção, isso ainda é significativo,
porque traz os reflexos ainda, que eu vou mostrar para você, que são os reflexos em cima de 13º, férias e até mesmo outras gratificações que vocês têm. Mais um caso aqui embaixo, ó, a gente olhou essa daqui, vamos passar para o de baixo aqui para vocês verem que é normal acontecer esses atrasos. O que você precisa de ver realmente é a questão da vigência e da publicação, a diferença do prazo. A publicação desse direito, que aqui seria mais uma progressão, passando para o grau I, dessa cliente, que ocorreu, perdão, apenas só em 2020, porém já deveria ter ocorrido lá em 2018. Essa daqui não tem nem justificativa, porque lembrando, gente, que quando é progressão, é por tempo de serviço. Você cumpriu aqueles requisitos dos 2 anos com a avaliação de desempenho, deveria ser automática. Agora, se a gente estivesse falando da promoção, realmente existe aquela questão de ter que se apresentar um diploma, fazer uma avaliação se aquilo está tudo correto para poder publicar. Então, não estamos nem analisando essas possibilidades, se estão certo, se a pessoa teria realmente o direito. Aqui não. Aqui o Estado já reconheceu o direito, onde dentro do seu próprio histórico funcional que você consegue lá no portal do servidor, você consegue ver a diferença e os meses que você ficou sem receber o seu salário correto e que não é pago pelo Estado. Aqui a gente tem mais uma progressão que está mais de 2 anos de diferença, outra progressão para o grau J com mais 2 meses de diferença. É pouco tempo? Sim, mas na soma final vocês vão ver como isso faz uma diferença muito grande no seu salário e no que você perdeu. O cálculo aqui é do que a cliente perdeu nos últimos 5 anos. Calma aí que eu vou te mostrar. Mais uma aqui com 5 meses de diferença, que é uma promoção, que era onde ela estava passando para o nível 5 já. Outra progressão com um pouco mais de atraso, que vai acumulando essas possibilidades. Então, esse processo aqui é um pouquinho mais antigo. A gente iniciou ele no início de 2025, salvo engano. Na tabela ali a gente vai conseguir ter uma ideia. É até bom a gente pegar essa situação específica, porque, como eu falei para vocês, essa diferença entre a data da vigência e a data que foi publicado gera reflexo em todo o seu salário. Por quê? A partir do momento que a sua vigência é em 2022 aqui, você deveria estar recebendo o salário novo desde essa data. E o salário novo, ele é a base de todos os cálculos de 13º, férias e dessa cliente tinha aquele cargo comissionado de secretário escolar, que recebe uma porcentagem sobre o salário base. Então, vocês concordam comigo que o salário, a porcentagem dela também está menor em decorrência de tudo esse valor atrasado, essas publicações atrasadas? Então a gente vai para o cálculo aqui agora para mostrar para vocês a diferença que dá mês a mês. Esse cálculo, ele foi feito em março de 2025, início de 2025. Já deu para ver até o valor ali, mas vamos lá só para vocês entenderem. A gente iniciou em julho de 2019 por por causa das prescrições, que a gente só consegue cobrar os últimos 5 anos. Mas, como vocês já viram, ela teve direito, desde lá de 2015, a recebimentos de benefícios. Imagina se ela tivesse entrado anteriormente, o valor acumulado que teria. Aqui no cálculo a gente trabalha da seguinte forma: o valor que de fato ela deveria estar recebendo e o valor que foi pago analisado contra-cheque a contra-cheque. Assim a gente chega à diferença que ela teve em cada mês nos últimos 5 anos. E nesse ponto, detalhe, gente, eu esqueci também de falar do advérbio, que também acontece atrasos nas publicações e no pagamento. A regra do advérbio é aquela de 5 anos lá. 5 anos de efetivo exercício, você tem direito ao recebimento. Muita gente tem o advérbio pago em atraso também, principalmente quem completou os 5 anos dentro daquele período que a gente estava em suspenso, onde de 2020, março de 2020, até
o o início de 2023, ninguém recebeu publicações de adverb, então ele também faz diferença nesse cálculo. Querendo ou não, é um valor de 5% sobre o seu salário base, então aí é onde está a diferença dos reflexos. Por quê? Ela já tinha a publicação de um advérbio, então você tem direito, em cima da promoção, da diferença da promoção e progressão, do da diferença do advérbio, bem como tem direito à diferença do 13º e das férias, o que no final vai acumular um valor super interessante. Outro detalhe é que em janeiro de 2021, como eu falei com vocês antes aqui, ela tinha direito à publicação do advérbio já. Você pode ver que aqui já não é a diferença, esse período aqui já é o direito ao advérbio mesmo que ela teria que ter sido publicada, porém, o caso dela aqui nem foi publicado igual a maioria das pessoas ocorreu, que lá em 2023 ela começou a receber. Dessa cliente aqui no caso, o valor só iniciou o pagamento em julho de 2024. Então, tudo isso vai acumulando para poder trazer reflexos do 13º e férias, que também vai gerando valores mês a mês. A gratificação de secretário, que ela tem um benefício numa porcentagem sobre o salário base. Então, vocês concordam comigo? Coloca aqui abaixo aqui, que a partir do momento que ela deixou de receber o valor total, ela recebeu menos também cá na gratificação do secretário, que dá uma diferença de R$ 136 por nos primeiros meses aqui. E cada mês vai dando uma diferença em decorrência da diferença da publicação e da promoção dela aqui. E no final das contas, onde que a gente quer chegar? Aqui a gente está analisando apenas os últimos 5 anos. E esse é o valor que ela teve de prejuízo sem calcular juros e correção monetária. Dentro do processo, esse valor aqui provavelmente passou de R$ 90.000. Então, pessoal, vai lá no seu histórico funcional, analise se você tem alguma promoção ou progressão. Vocês que são servidores mais antigos têm valores consideráveis, mas quem é servidor novo também vai conseguir identificar que existem erros dentro do seu histórico funcional. Se você já olhou e já identificou, deixa um comentário aqui pra gente aqui embaixo. Ou me chame aqui no WhatsApp também, meu número está na descrição aqui. Eu posso analisar o seu histórico funcional de forma mais detalhada, de trazer uma noção real de quanto foi o seu prejuízo. Eu acredito que eu tenha passado pelos principais detalhes desses problemas que estão ocorrendo na publicação de promoções, progressões e advérbio, além dos reflexos que trazem isso. Então, se você gostou do vídeo, já curte. Se vai te ajudar em alguma coisa, deixa um comentário aqui abaixo também.